Boa noite para todos. Era a segunda metade do século XIX e o ano de 1864 ficaria marcado na história do Espiritismo e do movimento espírita por ser o ano no qual o codificador publicaria a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse período de liberdades filosóficas e científicas, uma série de mensagens e de ideias, de doutrinas voltadas para a discussão filosófica e científica da humanidade pululavam em todas as partes do planeta. E junto com essas mensagens, a doutrina espírita também se fazia presente. Mas, diferentemente daquilo que se poderia imaginar, a mensagem imorredoura da doutrina espírita, apesar das liberdades religiosas e científicas que se apontavam no século XIX, fazia com que percebêssemos que, apesar das pesquisas científicas que eram feitas para a identificação dos princípios básicos doutrinários, a mensagem dos Espíritos alinhava-se ao pensamento do Evangelho de Jesus. E é dentro desse propósito que Allan Kardec, observando as consequências filosófico-morais que a mensagem espírita possuía, analisa e compõe a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que neste ano comemora seus 150 anos de publicação. A obra codificada por Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, dispõe de 28 capítulos, em que o último desses capítulos não chega a ser uma análise do Evangelho, mas sim uma coletânea de preces. Mas se nós nos debruçarmos sobre os capítulos que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo, nós perceberemos que existem 4 pontos fundamentais dentro dessa obra. O primeiro desses pontos diz respeito à evolução. Alguns capítulos da obra tratam sobre o progresso, a evolução dos homens e o processo que nós experimentamos para que a gente consiga fazer o avançar gradual da nossa escala evolutiva na senda do progresso. Um segundo ponto, também presente na obra em vários capítulos, é a discussão referente à questão da relação do homem com o Criador. A prece, a busca de Deus, a relação do homem com o divino é outro ponto marcante dentro da obra destacada por Allan Kardec. Terceiro ponto, bastante presente na obra, com um destaque significativo, é a figura do próximo, da caridade, do amor ao semelhante. Inúmeras são as passagens em que a discussão sobre a relação do homem com seu próximo aparece muito nítida, e a preocupação em socorrermos aqueles que padecem, procurarmos perdoar, e todo um conjunto de manifestações voltadas para a relação do homem com o outro. Mas, entre todos os pontos que a obra possui, há um em particular que se destaca de todos os demais, que é a discussão da dor. A discussão mais presente dentro do Evangelho segundo o Espiritismo são as discussões referentes à dor humana, sobre as nossas aflições, sobre os nossos conflitos, e a interpretação que a mensagem espírita faz desse princípio fundamental, que é a compreensão efetiva do que a dor representa dentro desse cenário. Por isso, é fundamental que a gente, ao analisarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, percebamos a releitura sobre a questão do sofrimento, que é apresentada em basicamente todos os capítulos que a obra possui. Isso faz sentido, porque quando Allan Kardec, observando as colocações de Jesus sobre o fato de que mais tarde ele mandaria outro para relembrar as suas
palavras e ensinar aquilo que ainda não se teria capacidade de compreender nesse momento, ele define esse outro que viria pela palavra o Consolador. Desde lá, a dor já estava presente. Estaríamos, portanto, dentro da visão que a doutrina espírita nos oferece, analisando efetivamente o que é que o Espiritismo tem para nos oferecer na consolação das nossas dores diante do mundo. O mais interessante desse processo é que quando nós analisamos a questão da dor pela ótica espírita, nos salta aos olhos um primeiro princípio. O princípio de que a dor não faz parte do plano de Deus. A dor não faz parte do conjunto de princípios que norteiam o desenvolvimento do ser humano. Até mesmo na casa espírita, algumas vezes nós ouvimos algumas colocações do tipo: se não vem pelo amor, vem pela dor. Como se a dor fosse um caminho natural de evolução. Ela não é. A dor não é um caminho natural da evolução. A dor só ocorre quando nós desobedecemos a lei. A questão 614 do Livro dos Espíritos apresenta a seguinte pergunta de Kardec aos Espíritos: que se deve entender pela lei natural? Respondem os Espíritos: a lei natural é a única perfeita para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. O sofrimento, portanto, não faz parte do plano divino. Deus não nos criou para que nós evoluíssemos através da dor. A dor não é a opção de Deus, ela é a opção dos homens. Na questão 120 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: é necessário passar pela fieira do mal para chegar ao bem? Ou seja, é necessário errar para saber o que é certo? Respondem os Espíritos: pela fieira do mal não, mas pela fieira da ignorância. Em outras palavras, não é necessário errar para aprender o caminho correto. Então não é necessário desobedecer para que acertemos. Não é necessário, portanto, que nós experimentemos a desobediência em nós para aprendermos aquilo que é correto. Senão, todos os espíritos estariam fadados a terem que se suicidar, a assassinar seus pais, a cometer todos os erros para saber o que é certo e o que é errado. E nós não necessitamos errar para aprender. O espírito humano pode aprender sim, sem necessariamente errar. E quando a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, abre seus capítulos, logo nos seus primeiros capítulos nós temos a discussão sobre o fato de que Jesus teria dito que ele não teria vindo para destruir a lei, mas para cumprir, mostrando que a doutrina espírita não vinha para se contrapor ao pensamento espiritual. E logo no capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec já discute a questão de que o meu reino não é desse mundo ainda. Ou seja, o processo de evolução iria acontecer. O nosso planeta ainda não seria, de certa maneira, o espaço para que o reino de Jesus se implantasse. E é notável que a gente observa que a dor, na ótica daquilo que a doutrina espírita nos propõe, ela, apesar de nós observarmos como se ela fosse um sofrimento, na visão do Criador, ela é uma experiência. Nós, segundo aquilo que a doutrina espírita nos apresenta, somos criados simples e ignorantes, enquanto espíritos que somos. E as experiências sucessivas irão criando em nós os atributos, as características e as capacidades em função daquilo que nós vivenciamos. E ao longo dessa vivência, ao longo dessa experimentação que nós fazemos, nós vamos aprendendo aquilo que é bom e aquilo que não é bom, aquilo que nos faz felizes e aquilo que não nos faz. Então, aquilo que nós efetivamente chamamos de dor ou sofrimento, no fundo,
é, na verdade, o processo que se desenvolve decorrente da nossa desobediência. Se nós não desobedecêssemos à lei, nós não teríamos a dor. A dor é fruto da nossa desobediência. Então, naquilo que a doutrina espírita apresenta para nós, as experiências que o espírito atravessa no curso de suas várias existências podem ser de 3 naturezas distintas. Existem experiências que são chamadas de experiências provacionais, que são as experiências que o espírito atravessa a fim de que ele desenvolva a sua capacidade de aprender coisas novas, desenvolver potencialidades, experimentar novos horizontes do conhecimento e do sentimento, aprender uma arte, aprender uma ciência nova. Então nós estamos mergulhados na carne para desenvolver determinadas experiências que ainda não tivemos antes. Estamos desenvolvendo potencialidades. Quando o espírito experimenta uma situação na qual ele nunca vivenciou, ele está aprendendo com essa experiência, então estamos vivendo experiências provacionais, estamos descobrindo novos horizontes. Estamos, de repente, tendo a primeira encarnação no Brasil, a primeira encarnação na Amazônia, estamos descobrindo como é ser um comerciante. Nós estamos agora aprendendo a determinadas vivências que a vida social nos apresenta. São as experiências provacionais que nós temos. Quando essas experiências provacionais não se saem muito bem e nós não conseguimos dar boas soluções para esses problemas, nós acumulamos certos desconfortos espirituais, porque percebemos que não nos saímos tão bem quanto poderíamos ter nos saído. E por conta disso, nós precisamos reprisar determinadas experiências que não foram bem sucedidas. Quando isso ocorre, as experiências já não são mais provacionais. Elas estão se repetindo porque nós não conseguimos dar a elas boa solução da primeira vez. Então, elas se tornam experiências expiatórias. São as experiências que retornam a nós tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até que nós aprendamos de alguma forma a boa solução que pode ser dada em cada uma delas. Enquanto não damos boas soluções ou fugimos delas, elas tendem a se repetir, elas tendem a retornar à nossa vida, até que nós consigamos desatar esse nó e prosseguir. E se nós, por algum motivo, nessas experiências provacionais, nos saímos bem e muito bem, tendo de repente errado, passado por períodos provacionais e depois expiatórios, e aí depois conseguimos nos recuperar e nos saímos bem e damos boas soluções para esses problemas, então essas experiências passam a ser para nós experiências missionárias. É quando nós retornamos a certas experiências, não porque necessitemos delas, mas porque elas vão servir de exemplo para outros que, a seu turno, junto conosco, estarão vivenciando aquilo que nós vivemos. À exceção da doença mental, todas as demais experiências podem ser provacionais, expiatórias ou missionárias. Alguém pode estar morando em Rondônia por questão provacional, está descobrindo. Outros podem estar morando em Rondônia por questões expiatórias. Gostariam de não estar aqui, gostariam de não viver aqui, mas estão aqui. E outros estão aqui por uma experiência missionária. Diz: nossa, mas eu acho tão bonito isso. Esse meu espírito pioneiro, nossa, que lindo. E quando sai, que volta para o Paraná, sente saudade. Então, é um sinal de que as coisas são diferentes. Então nós estaríamos imersos nessas experiências, e o que de certa maneira aponta para nós os sentimentos que nós temos é que pode ser um indicativo se é provacional, se é expiatório ou se é missionária a experiência que nós estamos vivenciando. Isso tudo é um processo de crescimento, de desenvolvimento. Essas experiências vão promovendo o nosso desenvolvimento. E Allan Kardec, no seu capítulo 3º da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, diz que muitas eram as moradas na casa do Pai, falando sobre essa questão
da dor e do processo evolutivo. E no capítulo 4 ele vai tratar especificamente do capítulo que fala sobre ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, que é uma discussão referente exatamente à reencarnação, que é o motor que promove o nosso reencontro com as experiências que desenvolvem as nossas potencialidades. Quando nós descobrimos essas coisas, quando nós paramos para observar tudo isso, nós nos damos conta de que estamos diante de um edifício extraordinário de saber, que quando sabemos que as coisas se dão dessa forma, é preciso mergulhar de maneira mais intensa no que seja efetivamente o sofrimento. É isso que a obra de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai fazer. Do capítulo 5 até o capítulo 10, são 6 capítulos específicos só tratando da dor, do sofrimento e de como lidar com essa questão do sofrimento. É bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os misericordiosos, e essa sequência, bem-aventurados os puros de coração, são conjuntos de capítulos que tratam especificamente do entendimento do que é a dor. O centro da obra é focado na questão do sofrimento, para tentar interpretar para nós o que significa efetivamente sofrer. São capítulos destinados para que nós, a partir da instrumentação que recebemos nos primeiros capítulos da obra, sobre o que é o existir, questão da evolução, passamos por alguns capítulos seguintes que vão nos oferecer um entendimento mais nítido do que é o sofrer, do que é o sofrimento, de como é que essas coisas podem ser interpretadas pela ótica que a doutrina espírita oferece para cada um de nós. Essa leitura que a doutrina espírita nos dá conta de perceber que, diferentemente daquilo que a gente possa imaginar, o sofrimento tem desdobramentos muito interessantes. Como, por exemplo, alguns de nós que apenas temos o sofrimento e outros de nós que sofremos pelo sofrimento do sofrimento. Uma coisa é você ter o sofrimento, a outra é o sofrimento do sofrimento. De maneira mais clara, quando alguém tem um pai que é alcoólatra, existe o sofrimento da condição de ter no lar uma pessoa alcoólatra. Mas existe um segundo sofrimento, que é o sofrimento do sofrimento, que nós criamos para nós mesmos em função do fato de termos um pai alcoólatra. Nós passamos a sofrer em nós mesmos por aquilo que o outro faz. Aí já não é mais o sofrimento, é o sofrimento do sofrimento. Eu tenho vergonha, porque eu ter vergonha do meu pai que bebe já não é mais sofrimento, é sofrimento do sofrimento. Eu sou muito pobre, quando você me der carona, me deixa só na esquina, não me leva na minha casa. Isso é sofrimento do sofrimento. Porque ser pobre é um sofrimento, mas ter vergonha de ser pobre é sofrimento de sofrimento. Eu tenho um filho que me dá muito problema, ele é drogado, isso dá um sofrimento. Mas muitos sofrem pelo fato de saberem que as pessoas vão comentar porque o filho é usuário de droga. Então esse é o sofrimento do sofrimento. Eu sofro porque tenho um sofrimento. E é preciso que a gente comece a fazer um trabalho para nos despirmos do sofrimento, porque ele no fundo representa para nós uma inaceitação da dor e uma vergonha com aquilo que acontece, que nos impede efetivamente de resolvermos muitos dos nossos problemas. É preciso que nós não tenhamos tanto pudor do sofrimento, como se todas as pessoas fossem absolutamente felizes, como se todas as famílias fossem harmonicamente perfeitas e que só eu é que tivesse problema. Quero lembrar a todos que no Facebook as pessoas só publicam o que é bom. Estou em Paris, estou não sei aonde. Aí olha, todo mundo viaja, só eu que não. Mas as pessoas estão publicando só o que querem. E dá aquela visão errada de que as famílias são plenamente felizes, ninguém adoece, ninguém passa mal, a conta não vai para o vermelho, não acontece, o carro não bate. Não é verdade. E nós começamos a ter um certo constrangimento em função disso.
uma dor em nós em função da dor verdadeira que a gente tem. E nós criamos um segundo sofrimento, que é o sofrer pelo fato de sofrermos, que é uma cruz que a gente carrega, e nós temos pudor até de contar os sofrimentos que a gente tem. Paulo mesmo dizia, em uma de suas epístolas, confessai-vos uns aos outros, que nós devemos nos confessar uns aos outros, nos abrirmos, conversar, falar, porque a gente se tranca. Nossa, meu marido é maravilhoso, meu marido é ótimo, nossa. E por dentro a pessoa está se cozinhando de dor e ela não fala, ela não se abre, e aí dá aquela percepção, às vezes, profundamente equivocada daquilo que seja a realidade de todas as coisas. E as pessoas às vezes não comentam, não falam, não dizem o que sentem, porque acham que, no fundo, elas precisam manter uma certa imagem do que elas são, para que elas consigam atravessar a vida sem que ninguém perceba que ela sofre. É uma ilusão. Às vezes a gente acha que a gente vai conseguir iludir a lei. Não, vou fazer de conta que não tem nada para poder passar a vida rindo. Aí todo mundo vai dizer, nossa, fulano foi maravilhoso. Não vai dar para iludir. Não se ilude a lei. Porque a lei de Deus, ela nunca erra. A lei de Deus não comete erro. Ela não comete uma falha. E às vezes quando a gente diz isso, as pessoas dizem, nossa, mas isso é um absurdo. Como é que uma justiça não vai errar de uma vez? Não é possível. Tantas pessoas no universo, tantos espíritos para tomar conta, Deus não erra em nenhum, não dá uma cochilada em nenhum deles, e aí de repente a mão pesou mais, esqueceu de tirar a mão de cima, oh meu Deus, tira a mão, e será que ele não esqueceu? Na verdade não existe esquecimento, porque o mergulho naquilo que a doutrina espírita nos apresenta nos faz oferecer ao coração uma informação extremamente preciosa, a informação de que o processo de leitura dos nossos sofrimentos, da nossa dor e da extensão das nossas culpas, dos nossos erros e acertos, não é medido de fora para dentro. Não existe no conceito da doutrina espírita a figura do anjo anotador. O anjo anotador é um anjinho que vai anotando tudo que a gente faz. Fulano fez isso, aí vai anotando. No dia do juízo, então traz-se este livro. E nós vamos ler tudo que tem para ver se a pessoa vai ser absolvida ou não. A doutrina espírita não comunga dessa ideia. O espiritismo entende, ao contrário, que nós somos julgados não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque segundo a questão 621 da obra básica, dizem os espíritos que a lei de Deus está escrita na consciência. Então ela está dentro de cada um de nós. Nós não precisamos de um juiz externo para arbitrar a extensão das nossas culpas e das nossas absolvições. As nossas culpas e os nossos acertos, elas estão dentro de nós, porque a lei de Deus está dentro de nós. Quando Deus nos criou, Ele já nos criou com a lei dentro. Só que a lei está em germe. São essas experiências que a gente vai vivenciando na forma de provação, de expiação ou de missão, que vão desenvolvendo essa árvore dentro dos nossos corações. Se alguém pegasse na mão uma castanha do Pará, ali só tem uma semente, mas dentro dela já tem toda a informação da árvore adulta. Se você regar, vai dar uma castanheira. Já está lá dentro. A castanheira está dentro daquela semente. Está na amêndoa. Basta regar. Assim também, a lei de Deus, ela está dentro de nós. Ela está no nosso interior. E são as experiências que vão regando esta semente e ela vai desabrochando. Muitas pessoas dizem assim, fulano agora é uma alma luminosa. Como se a pessoa tivesse ganho uma quantidade de watts para ela gastar nela. Fulano era uma alma escura, agora luminoso. O que foi que aconteceu? Alguém veio e disse, toma, agora você vai ter luz. Não, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. A luz está lá dentro. É nós que não permitimos que a luz se manifeste, mas ela está dentro de nós. Na medida que vamos evoluindo, aquilo que está opaco começa a dar condição de que a grandeza de uma luz interior, que é a lei de Deus, desabroche.
tome os espaços e garanta para nós a plenitude da graça, da existência dessa lei maravilhosa em torno dos nossos passos. Então, a justiça de Deus, a forma como esse processo se dá, não é um processo que dependa de outro, não depende de ninguém, não depende de outra pessoa. Nós estamos levando dentro de nós as nossas sentenças. As sentenças de absolvição ou de condenação não serão arbitradas de fora para dentro. Nós sabemos até onde vai a nossa culpa e até onde vão as nossas absolvições. Quantas pessoas olham para os outros e dizem: nossa, mas fulana é uma mãe tão dedicada. Você vê, gente, ela acorda cedo e ela já prepara aquela mamadeira e aquela coisa com aquela criança, a menina o tempo todo cuidando. Aquilo é uma mãe, aquela mulher é uma mãe maravilhosa. Mas e dentro dela? Como é que se passa isso? Como é que ela efetivamente vive a experiência de cuidar da menina? Ai, meu Deus, está na hora de acordar. Essa menina que não dorme, miserável, dorme, bora, dorme, come, larga. Mas é uma mãe maravilhosa. Nós podemos fazer todos os juízos do que ela seja, mas ela sabe o que ela faz. Então, quando nós desencarnamos, dizem os Espíritos que alguns de nós ainda persistimos por um tempo sem uma compreensão mais nítida do que seja a vida espiritual, mas uma boa parte de nós, transpondo a barreira da morte, se dá conta de que a vida era muito transitória e de que muitos valores que a gente se escondeu, na verdade, eram ilusórios. E aí dizemos: meu Deus, o que eu fiz? Eu deveria ter feito mais coisa pelos outros. Eu não poderia ter sido tão seco, tão duro, tão amargo, tão indiferente com a dor do outro. Eu precisava ser um pouco mais presente. E essa percepção está na gente, não está lá fora, está dentro de nós. A gente às vezes fica procurando uma felicidade fora de nós e ela não existe do lado de fora. Ilusão procurar a felicidade fora de nós mesmos. Ilusão procurar a felicidade nos tesouros da terra. Ilusão procurar a felicidade. Ai, agora eu vou ser feliz porque agora eu encontrei fulano e fulano vai me fazer muito feliz. Ah, meu Deus, você já colocou a sua felicidade na mão do outro. É o outro que vai ter que fazer, não é você. Você terceirizou a sua felicidade para outra pessoa. Isso é um perigo, porque nós temos uma grande chance de sermos infelizes. Todas as vezes que a gente deposita a nossa felicidade fora de nós, nós automaticamente nos credenciamos a experimentarmos muito provavelmente sofrimento. Por quê? Nós ficamos esperando que aquilo que está lá fora dê felicidade e não tem jeito. A felicidade, ela reside no interior de cada um de nós, independente de condições externas. Ela independe da riqueza ou da pobreza. Não é, então o fulano, como é muito pobre, então ele é feliz. Também não garante. Nem ter, nem não ter, não garante nada. Ela está no interior de nós. É no interior de cada um de nós que está a felicidade. Sócrates diz que a felicidade é a gente ser. Então, se nós exercermos na vida aquilo que a vida nos chama a fazer, nós seremos felizes. Essa é a chave. Não importa se eu tenho, se eu não tenho, se eu sou rico, se eu sou pobre, a felicidade está dentro. E nós queremos conquistar essa felicidade lá fora? Uma grande ilusão, um ledo engano. Então, a justiça divina, ela não trabalha com ninguém do lado de fora, porque ela está dentro de nós. A compreensão clara do que seja a lei de Deus é que nos dá o acesso à felicidade. Então, quando nós alcançamos a felicidade, nós temos a condição clara de que nós, efetivamente, não precisamos dos fatores externos para que a gente consiga ser pleno. Então, as experiências da vida, elas são como se fossem chaves que vão abrindo portas, mas essas portas não são para fora, elas são para dentro. Você vai abrindo as portas para dentro de si mesmo.
cada vitória que você vai tendo sobre o seu egoísmo, sobre a sua vaidade, sobre o seu orgulho, você vai conseguindo ter mais acesso a essa lei que está lá dentro, a essa felicidade interior, que o próprio Cristo já dizia: o reino dos céus está dentro de vós. E é curioso a gente observar o plano que Kardec montou para a questão da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, se a gente for observar, depois desse primeiro momento em que ele discute a questão técnica da evolução e da existência de outros mundos e da reencarnação, ele passa para um segundo momento, que é o mergulho na dor. O que é a dor? O que é o sofrimento? Como isso se opera? E ele vai trabalhando os princípios do cristianismo para nos apresentar a releitura do que seja o sofrimento sob a ótica espírita. Depois que ele trabalha bastante a questão do sofrimento, ele passa para um segundo pacote de capítulos, em que ele vai discutir o outro. São capítulos sucessivos em que Kardec descobre para nós a existência do semelhante. Ele vai fazer o capítulo 11, amai ao próximo como a si mesmo. Faz o capítulo 12, amai os vossos inimigos. Depois faz o capítulo 13, discutindo sobre a questão de não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Depois, no capítulo 14, ele vai trabalhar efetivamente o amor em família. No capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E vai coroar todo esse processo com o capítulo 17, em que chegamos à plenitude, em que nós enfrentamos o capítulo Sede Perfeitos. Então, primeiro a parte técnica, segundo o mergulho na dor, depois um conjunto de capítulos para analisar conosco a importância do semelhante. Na parte anterior, o mergulho na lei de Deus, a compreensão do porquê do sofrimento, da forma como as coisas se operam, como é que Deus age em todo esse processo da relação nossa com a vida. Agora, a discussão é o outro. É a descoberta do semelhante como a chave que soluciona o problema da infelicidade humana. Não que a gente vá resolver o nosso problema efetivamente usando outra pessoa, mas ele mostra nesses capítulos a necessidade de irmos ao encontro do outro para a solução dos nossos dramas interiores. Diz Emmanuel, na obra Entre Irmãos de Outras Terras, que a fé é o galardão que Deus reserva às almas que se credenciam na obra do bem. Não é uma praga, mas significa assim: quanto mais a gente se dedica na obra do bem, mais fé se possui. Não que Deus faça negócio. Ah, você foi bom para o outro? Então eu vou dar um pouquinho mais de fé para você. Ah, você foi egoísta? Vai ficar sem fé, vai ser a sua pena. Não, mas é porque naturalmente quanto mais eu me envolvo com o semelhante, mais eu sinto o amor. E quanto mais se sente o amor, mais se sintoniza com o espiritual que nos circunda. E quanto mais se sintoniza com o espiritual que nos circunda, mais certeza nós temos de que não estamos sós. Mas se ao contrário, eu me fecho no meu mundo, eu não aceito a presença de ninguém, e eu lacro o meu coração para não me doar a ninguém, eu fico tão seco e tão só, que a consequência disso é eu achar que eu estou sozinho mesmo. E aí a nossa fé fica ameaçada. Então o próximo acaba sendo esse instrumento. Porque a fé é o galardão que Deus reserva àqueles que se credenciam na obra do bem. Vivenciar o bem é aproximar-se do Criador. E nós nos aproximamos do Criador através do próximo. É aí que vai aparecer a solução para os nossos dramas. Ilusão nossa querermos resolver os nossos problemas sozinhos, nos amargurarmos sozinhos, mergulharmos em nós mesmos e querermos sozinhos resolver todas as coisas. E o que é que faz Deus em nosso socorro nesse sentido? Analisando o nosso sofrimento, analisando a necessidade de progresso, analisando a força que o amor tem para solucionar os nossos dramas, Ele nos oferece o processo reencarnatório, a chance da reencarnação, mas é uma reencarnação que ela não é fortuita,
ela tem uma vinculação espiritual com o nosso próprio passado. E aí, todos nós atravessamos, antes de renascer, o período do nosso planejamento espiritual, em que nós iremos desenhar as linhas mestras da nossa próxima existência, em que iremos discutir o arcabouço daquilo que é mais interessante nos acontecer para que sejamos felizes. Não é entendido pela doutrina espírita que o planejamento espiritual seja o nosso destino, que a pessoa está programada e obrigatoriamente vai viver aquilo, mas é o planejamento daquilo que é o melhor para nos acontecer, para que nós consigamos sermos almas libertas. Reencontros estão programados. Almas que não se davam bem acabam se reencontrando nesse processo. Almas que se amam demais voltam a se encontrar para o fortalecimento de seus laços. Experiências novas para desenvolvimento do conhecimento aparecem nas nossas vidas, e ao mesmo tempo experiências amargas, difíceis, mas necessárias para o nosso crescimento aparecem no nosso planejamento espiritual. E esse planejamento, ele não contém nas suas linhas nenhuma linha de erro. Nós não temos no planejamento espiritual erros programados. Fulano de tal, em tal idade, vai assaltar um banco. Essa linha não existe em planejamento. Todas as vezes que nós cometemos um deslize de comportamento, é uma fuga do planejamento. É um desvio daquilo que nós deveríamos fazer. E todo o trabalho que é feito é na busca do encontro do homem consigo mesmo e do homem com o outro e com a causa maior do bem. Essas três vertentes são a síntese do nosso planejamento. O que você pode fazer para descobrir amor por si mesmo? Então, esses itens estão lá. O que você vai ter que realizar para desenvolver o amor pelo outro? Isso está lá dentro. E o que você vai ter que fazer para desenvolver o amor pelo bem? Esses itens aqui. Então, a conjunção desses fatores é que constituem o nosso planejamento espiritual, que não contém nada de errado para a nossa vida, somente os acertos. O que quer dizer que todas as vezes que nós fazemos algo que fere o próximo, não está no planejamento. Toda decisão que tomamos que fere a nós mesmos, não está no planejamento. E tudo aquilo que a gente faz que nega o bem à coletividade, ao todo, à causa, ao mundo, também não está no planejamento. O planejamento não contém essas partes. O planejamento só contém os nossos acertos. E é essa dinâmica desse planejamento que vai oferecer a cada um de nós a chance de nós nos reencontrarmos com as nossas dores. Aquilo que a gente às vezes olha e diz assim: nossa, mas é um sofrimento muito miserável isso. Não é possível, meu Deus, que eu tenha escolhido mesmo essa família. Não é possível. Puxa, por que eu não escolhi uma família mais rica? Escolhi uma família tão pobrezinha. Aí a pessoa fica achando que se ela escolhesse uma família mais rica, talvez ela fosse melhor. Então vá morar na família do comendador, vá ver se é bom. As famílias, na verdade, elas são montadas em cima das nossas necessidades, em cima das nossas fragilidades, das nossas e dos outros, porque é tudo uma teia. Dizem os Espíritos que se nós percebêssemos os fios invisíveis que nos ligam uns aos outros, admiraríamos muito mais a sabedoria do Criador. E é isso que acontece. As famílias são fios invisíveis que nos ligam, e a gente vive aquela experiência engraçada que a gente não gosta, mas quando se afasta sente falta, não é? Tem aquela coisa, meu Deus do céu, mas o que é isso? E a pessoa, graças a Deus, está longe, não estou nem sentindo falta, já tem 3 horas, 4 minutos e 20 segundos que eu não estou vendo, não estou nem sentindo. E aí, por quê? Porque existem vínculos espirituais. As nossas famílias nada mais são do que isso. Então as experiências provacionais, expiatórias, e as experiências que são de cunho
missionário, estão todas elas mescladas dentro da família. A gente é um pouquinho de missão com um para dar um exemplo, aí é um pouquinho de provação numa coisa que a gente está descobrindo, aí a gente é um pouquinho de expiatório. Então tem uma mescla de cada coisa, compondo essa amálgama que são as nossas famílias. E é essa forma de trabalhar que a gente vai observar no plano que Allan Kardec trabalhou dentro da sua obra. Porque da mesma forma que os primeiros capítulos tratam da questão técnica e em seguida ele mergulha no homem em si mesmo para depois fazer um mergulho no próximo, assim também acontece nas bem-aventuranças. As primeiras 3 bem-aventuranças é um mergulho do homem dentro de si mesmo. As 3 seguintes são um mergulho do homem na direção do próximo. E exatamente as 3 que fecham a relação do homem com o próximo termina com a questão de bem-aventurados os puros de coração, que é quando a gente libera-se do desamor, do ódio, da mágoa, do não perdão, para sermos puros de coração, que é quando a gente se sente, pronto, agora eu realizei tudo o que eu tinha para fazer, que é comparável com o capítulo 17 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. As bem-aventuranças a partir da 6ª até a 9ª serão 3 bem-aventuranças que não estão mais voltadas para o homem dentro de si mesmo e nem estão voltadas para a relação do homem com seu próximo. As 3 últimas bem-aventuranças são as relações do homem com o bem, com a causa, com o mundo, com a ideia da transformação da humanidade. São as 3 últimas. São para os servidores, para os trabalhadores do bem, para aqueles que atuam na causa do amor. Não é mais uma questão pessoal minha comigo mesmo, nem minha com o próximo. Agora sou eu e a causa. E o Evangelho segundo o Espiritismo também. Depois do capítulo Sede Perfeitos, os últimos capítulos se referem todos a capítulos para trabalhadores. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Os trabalhadores da última hora. Pedi, obtereis, dá de graça o que de graça recebeis. São capítulos voltados agora para a questão daqueles que servem a causa do bem, à semelhança daquilo que acontece com as bem-aventuranças. E é isso mais ou menos que a gente observa que vai acontecer conosco. Porque de posse de todo esse aparelhamento, dessa compreensão que a doutrina espírita nos oferece sobre o que seja a vida, a questão da evolução, o processo de mergulho dentro de nós mesmos para entendermos o que é a dor, o processo de vinculação nosso com o próximo, essa relação com o semelhante e o desembocar nessa questão da tarefa, vai se trançar com a grande proposta que a mensagem espírita diz, que nós estamos sujeitos pelas vinculações entre a nossa dor e a justiça divina, entre as nossas aflições e o amor de Deus para conosco, que é o nosso planejamento espiritual. Nós muitas vezes ficamos na terra dizendo: ah, meu Deus, eu queria tanto encontrar a felicidade. Nossa, mas eu daria tudo para encontrar a felicidade. E a felicidade nada mais é do que nós não encontrarmos a dor. E como é que a gente faz para não encontrar a dor? Diz a questão 614 que é obedecendo à lei de Deus. E como é que eu faço para obedecer à lei de Deus? Cumpra seu planejamento espiritual. Mas eu não sei o meu planejamento. Mas é fácil. O nosso planejamento só tem 3 linhas. Amarás a ti mesmo, amarás o teu próximo e amarás a Deus. Aonde Deus significa a criação, a relação com a vida, com o bem, com o mundo, com tudo aquilo que é o coletivo. Se nós desenvolvermos essa potencialidade dessa relação com a vida, esse amor à vida, a gratidão pela vida, a gratidão pelo existir, nós estaremos cumprindo com esse papel. Mas o que ocorre conosco? Ficamos procurando a felicidade fora de nós. Ficamos procurando a felicidade em outros lugares onde ela não vai existir. Porque a felicidade está dentro de nós. Então, se alguns de nós se olha no espelho e diz: meu Deus, para que tanto sofrimento na minha vida? Por que tanta dor no meu existir? Se alguém se interroga dessa forma, daquilo que a doutrina espírita nos oferece, a nossa frase deveria ser: ó Senhor, muito obrigado por tanto campo de trabalho que Tu me ofereces. Porque a dor, na verdade, é a oportunidade que nós temos para transformar as nossas vidas.
Ora, ao invés de nós ficarmos procurando o que eu vim para fazer na terra, eu queria tanto saber o que eu vim fazer. Meu Deus, olha para o lado. Eu queria tanto, eu tenho um sonho de ser uma alma muito feliz, mas eu tenho um pai com Alzheimer que não me deixa em paz. O que é que nós estamos esperando para descobrir o que a gente tem para fazer? Nós não viemos para viver sonhos de grandeza enquanto não resolvermos problemas pequeninos que estão do nosso lado. Porque nós podemos estar fugindo de nós mesmos, atrás de um sucesso no mundo lá fora, fugindo das relações que a própria criação cuidou de aproximar de nós. Eu quero ser feliz longe daqueles que Deus me deu para fazerem parte da minha família. O que será de nós? O que será de nós quando nós mergulharmos dentro de nós mesmos e percebermos que nós procuramos tantas coisas lá fora para preencher as nossas almas e deixamos aqueles que estavam perto de nós sem o amor necessário daquilo que precisavam? Como é que nós iremos nos desculpar? Não haverá juízes externos. Não vai ter ninguém nos julgando. Nós saberemos todas as vezes que a gente se omitiu de fazer para sacrificar determinadas funções que eram mais próximas de nós em favor de outras que eram tão mais distantes. É muito importante que a gente mergulhe dentro de nós mesmos e comece a perceber o que é que a gente tem para realizar, de maneira que a gente possa preencher as nossas vidas de forma efetiva. Há uma mensagem na Revista Espírita de 1865 em que os Espíritos dizem quais são os grupos para os quais devemos trabalhar a caridade. Lá eles dizem, são os seguintes grupos: primeiro, cônjuge e filhos, é o primeiro grupo. Segundo, os autores dos nossos dias. Por que ele põe os autores dos nossos dias e não põe pai e mãe? É porque às vezes a gente não foi criado pela mãe nem pelo pai. Então se foi uma tia, tia, se foi avó, avó. Então primeiro, esposas e filhos. Segundo, os autores dos nossos dias. Terceiro, nossos irmãos. Quarto, os amigos. E quinto, os necessitados. Os necessitados. Às vezes estamos distante do socorro mais próximo para favorecer lá fora e fazermos um inferno dentro dos nossos lares. Amanhã nós iremos responder. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, há uma frase em que Lacordaire diz: lembrai-vos que a todo pai e a toda mãe um dia se vos perguntará: que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Então, nessa questão do nosso sofrimento, não interpretemos aquilo de ruim que a gente possa achar que seja, como se isso fosse realmente dor. Mas aproveitemos a oportunidade da vida para perceber a majestade do que seja o existir. Porque as dores, na interpretação daquilo que a mensagem espírita nos faculta conhecer, não é de fato o sofrimento. A dor é a oportunidade que nós temos de transformar as nossas vidas. Se nós passarmos a vida inteira vivenciando as mesmas experiências, fugindo daquilo que é o nosso conflito, seja um conflito interior ou seja um conflito com o próximo ou com a vida, essas experiências vão se repetir. Vai repetir. E a gente vai continuar no mesmo estado de sofrimento. Se o meu objetivo é ser feliz, eu tenho que superar a minha pequenez. E a chave de libertação da pequenez chama-se amor. Não existe nenhuma outra chave que abre as portas para acessar a felicidade que está lá dentro, que não seja o amor. Lembremos o que disse Jesus quando perguntaram para ele: qual é o maior de todos os mandamentos? Disse ele: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse mais: nisso
se resume toda a lei e os profetas. Então, resumidamente, é amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Se amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo, no fundo, é uma coisa só. É amar. Então a chave para abrir as comportas lá dentro de nós é o amor. É essa chave que a gente tem que fazer. Então, diante dos nossos conflitos internos, qual a solução que eu devo optar? O amor. É o amor. O amor não significa dizer sim. Amar não significa dizer sim para todas as coisas. A questão 919 do Livro dos Espíritos vai apresentar para nós algumas dicas do que a gente pode fazer para saber se estamos certos ou errados. Uma das dicas que Santo Agostinho dá na mensagem é que a gente analise se aquilo que nós estamos fazendo, se eu visse outra pessoa fazendo, se eu acharia que aquilo era certo. Então você analisa: meu filho fez tal coisa, pois agora eu vou fazer tal coisa com ele. Se você visse outra pessoa fazendo, acharia certo ou errado? Essa é uma forma da gente saber. A segunda: analise a si mesmo e pergunte qual foi o sentimento que você teve quando tomou essa decisão. Foi um sentimento de ódio? Foi um sentimento de vingança? Foi um sentimento de desamor? Se foi, não é bom. Mas quando a gente toma uma decisão, ainda que amarga, diz um não, em que o que nos move é o amor, eu estou dizendo não para o bem do outro, aí eu estou num caminho razoável. Terceira forma de nós identificarmos se aquilo é correto ou não. Além de nós perguntarmos se outro fez, e além de analisarmos o que é que nós sentimos se fizemos aquilo, terceira forma: e se todo mundo fizesse a mesma coisa? Seria bom? Se todos fizessem? Se a minha leitura, todo mundo fazendo, se isso vai ficar bom, é um bom caminho. Se eu imaginar todo mundo fazendo e o mundo piorar, não é uma boa opção. Uma quarta forma, que é como Joana de Ângeles sugere que a gente analise: vai tomar uma decisão, tem dúvida? Pergunte: isso preserva a vida? Se a minha decisão favorece a vida, preserva a vida, ela é boa. Se a minha decisão ameaça a vida, ela não é boa. E uma quinta forma da gente saber: coloque Jesus no seu lugar e pergunte: o que faria Jesus se estivesse no meu lugar? O que ele faria? Que decisão tomaria? Então essas são ferramentas que a gente pode buscar para entender aquilo que a gente deve buscar. Lembrando sempre o seguinte: nós estamos na Terra com um único propósito: descobrir o caminho para a felicidade. Ninguém veio para cá para outra coisa. O objetivo pelo qual estamos aqui: aprender a ser feliz. E a primeira regra para aprender a ser feliz é que ela não está fora, ela está dentro. Segunda regra: para acessar o que está dentro tem que abrir a porta. A chave é o amor. Ilusão procurar outra forma de acessar a felicidade. Só o amor possui a chave para abrir isso. E como é que eu vivencio o amor? Vivamos o nosso planejamento espiritual. Não nos escondamos das responsabilidades que a vida nos chama a viver. Olhe para a família, veja o que ela lhe chama. Entregue-se. Não adianta nós fugirmos daquilo que são compromissos que a própria lei colocou ao nosso dispor, sabendo sempre que a justiça divina, ela não vai precisar de nenhum juiz. A assinatura dele está dentro de nós. A sentença quem lavra somos nós que nos absolvemos ou não. Não há ninguém para enganar, não tem como enganar ninguém, somos nós mesmos. E nós sabemos a extensão das nossas culpas, a extensão das nossas liberdades espirituais em função das opções que já fizemos durante o existir. Esse é o caminho que a doutrina espírita propõe. Esse é o roteiro apresentado pela obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Trançando esses capítulos de forma magistral, o codificador apresenta primeiramente a teoria de todas as coisas, depois um conjunto de capítulos para analisar o sofrimento, depois oferece para nós o próximo e por último nos chama para o serviço. Que a gente vá para o serviço, assim como nas bem-aventuranças, Jesus também ao final, nas suas últimas 3, chamou para que nós assumíssemos o papel nosso no bem, que nós cumpramos o papel no tempo que
que nos resta na Terra, a fim de que esse período final da existência de muitos de nós, que já passamos da metade, que nós saibamos aproveitar esse espaço, saibamos aproveitar esse tempo para amarmos sem reserva, para não nos escondermos das coisas, tendo a certeza absoluta de que, a despeito de tudo que nós fizermos, a única coisa que irá contar quando chegarmos do lado de lá não é o que nós tivemos, nem as propriedades, nem nada. A única coisa que vai pesar é o quanto nós amamos, quanta lágrima secamos, quanto nós fizemos em favor do semelhante e o quanto trabalhamos dentro de nós para fazermos o nosso encontro definitivo com a felicidade. Nenhum de nós pode pretextar ignorância e dizer que não sabe o que tem para fazer, porque a mensagem do amor é uma mensagem muito antiga e o Espiritismo vem revelar-nos isso de maneira muito clara. E o Evangelho segundo o Espiritismo, comemorando os seus 150 anos, tira o véu sobre todas essas coisas e nos convida a esquecermos todos os aparatos que foram colocados sobre a mensagem de Jesus e descobrir que ela por inteiro pode ser resumida numa única palavra: amar, amar e amar. Uma boa noite a todos nós.